Talvez você esteja ouvindo isso em silêncio, em um momento qualquer entre o cansaço e a vontade de desaparecer por algumas horas. Talvez ninguém saiba o que você sente. Talvez você até se sinta errado por sentir demais, ou pior, por não sentir mais nada. A verdade é que muitas pessoas estão assim agora, exaustas, sobrecarregadas, confusas, perdidas dentro de si. E uma parte sua já sabe que precisa de ajuda. Mas entre saber e buscar, existe um abismo feito de dúvidas, medos, julgamentos e uma sensação paralisante de que não vai funcionar, de que é tarde demais, de que ninguém entenderia, ou de que você mesmo não sabe por onde começar. E se eu te dissesse que isso que você sente agora não é um defeito seu, mas um sintoma de tudo o que você teve que carregar por tanto tempo, é difícil pedir ajuda. Principalmente quando crescemos acreditando que deveríamos dar conta sozinhos, que sofrimento é fraqueza, que desabar é sinal de descontrole. A cultura do desempenho nos ensinou a esconder a dor, a maquiar a exaustão, a substituir lágrimas por produtividade. Mas chega um momento em que o corpo fala mais alto, o coração cansa e a alma pede trégua. É aí que começa a verdadeira transformação. Não quando você resolve tudo, mas quando você permite ser cuidado, mesmo sem saber como, mesmo com medo, mesmo duvidando. Porque o simples gesto de dizer "eu preciso de ajuda" é um ato de coragem. É o primeiro passo para sair da solidão interna que aprisiona. A boa notícia é que você não precisa mais esperar tudo estar alinhado para começar. Não precisa ter tempo sobrando, dinheiro em excesso ou uma vida perfeita. A terapia online existe para acolher exatamente o que você é, agora, com suas dores, suas incertezas, sua bagagem. Ela não exige que você esteja pronto. Ela só precisa de uma coisa, que você esteja vivo. E se você está aqui ouvindo essas palavras, então é porque ainda há uma parte sua que acredita, que resiste, que quer respirar mais leve, que deseja se encontrar de novo, e essa parte merece ser ouvida com amor, com respeito e com cuidado. Muita gente acha que precisa estar pior para procurar um terapeuta, que a ajuda só é válida quando tudo já desmoronou. Mas não é verdade. A terapia não é só para quando tudo quebra. Ela também é para quando você quer se fortalecer, para quando você está bem, mas sente que pode se conhecer mais, para quando você já entendeu que saúde mental não é luxo, é necessidade, e que autocuidado não é egoísmo, é sobrevivência, é reparação, é cura, é construção de uma nova forma de existir. Neste vídeo, você vai mergulhar em uma jornada de escuta, compreensão e reprogramação emocional. Vai entender como a terapia online pode transformar sua rotina, aliviar suas dores, ampliar sua consciência e restaurar sua confiança na vida. Vamos explorar juntos cada aspecto dessa nova forma de cuidar de si. E ao longo do caminho, você vai perceber algo essencial, que você não está quebrado, está em construção. E que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Porque quem busca cuidado está, na verdade, dizendo ao mundo: eu quero viver com mais verdade, quero me entender, quero me libertar. Respire fundo. A sessão começa agora. Durante muito tempo, a imagem da terapia esteve ligada a um consultório silencioso, uma poltrona confortável, um divã e o som de um relógio marcando discretamente os minutos de fala. O cuidado psicológico parecia restrito a um espaço físico fixo, com horários específicos e pessoas que, de alguma forma, conseguiam encaixar esse tipo de atendimento em suas rotinas, finanças e localizações. E por isso mesmo, por muito tempo, o acesso à terapia foi limitado, não apenas por questões financeiras, mas por tempo, mobilidade, localização geográfica e, principalmente, pelo medo de ser julgado. Mas uma revolução silenciosa estava acontecendo. Lenta, quase imperceptível no início, ela foi tomando forma até se tornar uma ponte real entre o sofrimento de muitos e o cuidado que antes parecia inacessível. Essa revolução tem nome, tem rosto e tem endereço digital. É a terapia online. Tudo começou como uma alternativa, uma adaptação para situações emergenciais, algo que parecia menos eficaz ou menos humano do que a terapia presencial. Mas os estudos,
A experiência dos pacientes e os relatos de milhares de terapeutas começaram a mostrar outra realidade. O vínculo, o cuidado e a transformação também podem acontecer pela tela. Na verdade, para muitas pessoas, a tela virou refúgio. Um lugar onde se sentiam mais livres para chorar, para se abrir, para tocar em feridas que nunca tinham verbalizado. Sem o peso do deslocamento, sem o julgamento dos olhares, sem a barreira física que, em alguns casos, mais afastava do que aproximava. E então veio a pandemia. De forma abrupta e forçada, o mundo inteiro foi convidado a rever suas formas de trabalhar, de estudar, de se conectar e, principalmente, de cuidar da saúde mental. Aquilo que antes era exceção virou regra. Terapeutas, pacientes e plataformas precisaram se adaptar, e o que parecia provisório revelou-se eficaz, profundo e transformador. Pela primeira vez na história, pessoas em cidades pequenas, zonas rurais ou até em outros países puderam acessar profissionais com quem se identificavam. O cuidado emocional saiu dos grandes centros urbanos e chegou aos quartos, às cozinhas, às salas silenciosas, onde a dor já não precisava mais esperar. Essa mudança não foi apenas técnica, foi simbólica. Foi política, porque quando tornamos o cuidado emocional mais acessível, estamos dizendo que todos merecem ser ouvidos. Que saúde mental não é só para quem pode pagar muito, que não importa onde você esteja, sua dor tem valor, seu processo tem importância e você merece acompanhamento. A terapia online democratizou o acesso, mas mais do que isso, ela validou a dor de quem antes se sentia invisível. Hoje, temos ferramentas que permitem encontros terapêuticos com segurança, sigilo, ética e conexão real. Plataformas específicas, atendimentos por vídeo, áudios terapêuticos, aplicativos de meditação guiada, sessões por mensagens. O cuidado se adaptou à realidade de quem precisa. A psicologia soube ouvir o mundo e, em vez de resistir, acolheu. Acolheu a mudança, acolheu a necessidade, acolheu a urgência. É claro que nem tudo são flores. Ainda há desafios. Há limitações técnicas, falta de internet de qualidade para muitos, dificuldades de concentração em ambientes domésticos. Mas essas barreiras não são maiores do que a transformação em curso, porque o mais importante sempre esteve ali. 2 seres humanos, um que precisa ser escutado e outro que sabe escutar. Isso nunca dependeu da sala. Depende do encontro. E o encontro agora pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Basta que haja conexão, não apenas digital, mas emocional. A revolução da terapia online não tem estardalhaço. Ela acontece em silêncio, na tela de um celular, no sussurro de um desabafo que finalmente encontra espaço. Ela acontece quando alguém diz, essa foi minha primeira sessão, e sente alívio. Quando uma mãe solo encontra tempo entre o trabalho e os filhos para cuidar de si. Quando um jovem que vive em uma cidade sem psicólogos consegue pela primeira vez falar do que sente. Essa revolução é feita de histórias reais. E talvez a sua seja uma delas. Mesmo quando a dor é evidente, mesmo quando o corpo já grita e a alma implora por socorro, ainda assim muitos de nós resistimos. Colocamos a terapia em uma prateleira distante, como se fosse um recurso extremo, reservado apenas para casos graves. Repetimos frases como, isso vai passar, eu só estou cansado, não é tão sério assim, tem gente em situação pior. E com isso, adiamos a busca por ajuda, nos mantemos em silêncio, fingimos controle e seguimos muitas vezes por anos, acumulando pequenas quedas internas que um dia se transformam em colapsos invisíveis. Mas por que é tão difícil pedir ajuda? O que nos faz hesitar diante de algo que poderia nos libertar? A resposta não está apenas na superfície. A resistência à terapia é, em grande parte, fruto de séculos de estigmas, narrativas equivocadas e estruturas sociais que associaram saúde mental à fraqueza, loucura ou fracasso. Muitos de nós fomos educados com a ideia de que problemas emocionais são apenas falta de foco, de fé ou de força de vontade. Fomos ensinados a nos calar, a suportar, a não demonstrar vulnerabilidade. Crescemos ouvindo que homem não chora, que mulher dramática é exagerada,
que adolescente reclama de barriga cheia ou que idoso precisa aguentar firme. São vozes antigas que ecoam dentro de nós e que, sem perceber, viram nossas próprias vozes internas, sabotando a possibilidade de cuidado. Há também o medo do desconhecido, a ideia de falar sobre si para alguém de fora, de revisitar memórias dolorosas, de tocar em feridas que passamos anos ignorando. Muitos têm receio de não serem compreendidos, de serem julgados, ou até mesmo de se depararem com partes de si que ainda não estão prontos para encarar. É comum ouvirmos frases como: "E se eu começar a falar e não conseguir parar de chorar? E se eu não souber explicar o que sinto? E se me acharem fraco?" Mas a verdade é que a terapia não exige perfeição, não exige clareza, não exige que você saiba por onde começar. Ela apenas convida você a estar presente, com tudo o que é, com tudo o que sente, mesmo que ainda não consiga nomear. Outro fator poderoso na resistência à terapia é a culpa. Sim, culpa por buscar ajuda. Culpa por priorizar a si mesmo. Culpa por gastar dinheiro ou tempo com algo que não parece urgente aos olhos dos outros. Muitas pessoas, especialmente as que cuidam de outras, mães, pais, cuidadores, profissionais da saúde, internalizam a ideia de que cuidar de si é egoísmo, que primeiro vêm os outros, depois, se sobrar algo, vêm elas. Mas saúde mental não é luxo, não é capricho, é base, é estrutura, é o que sustenta o cuidado com os outros, com o trabalho, com a vida. Existe ainda o tabu de que terapia é só para quem está doente, e isso afasta muita gente. A verdade é que terapia é para quem vive, para quem sente, se confunde, se perde, quer se entender melhor, quer construir relações mais saudáveis, quer lidar com mudanças, quer crescer. A terapia é um espaço de expansão, não apenas de conserto. E mesmo quando há dor intensa, ela não é um atestado de falha. É um sinal de que algo precisa ser escutado com mais amor. É preciso nomear esses medos. É preciso falar sobre eles. Porque quando colocamos a resistência à luz da consciência, ela enfraquece. Quando entendemos de onde vem, conseguimos responder com mais verdade. Eu tenho medo de me machucar, mas tenho mais medo ainda de continuar vivendo anestesiado. Eu tenho vergonha de admitir que estou mal, mas estou cansado de fingir que está tudo bem. Eu não sei por onde começar, mas preciso começar de algum lugar. E é aí que tudo muda. Quando o medo vira impulso, quando a dúvida vira semente, quando a resistência se transforma em movimento. Se você chegou até aqui, é porque já existe um gesto de coragem pulsando dentro de você. Um gesto silencioso, mas poderoso. E mesmo que ainda existam receios, mesmo que a sua voz interna insista em dizer que você não precisa, ou não merece, ou não vai funcionar, existe outra voz, mais suave, que sussurra: "E se der certo?" Escute essa voz. Ela é a sua alma pedindo espaço para respirar. Se você nunca fez terapia antes, ou se está pensando em iniciar esse processo de forma online, é natural que surjam dúvidas. O que eu vou dizer? Preciso me preparar antes? Será que o terapeuta vai me entender? E se eu travar? E se eu chorar? E se não funcionar? Todas essas perguntas são válidas, e muitas delas nascem de uma ideia idealizada do que é uma sessão de terapia. Ainda hoje, há quem imagine a terapia como uma espécie de interrogatório, como uma conversa distante e fria, ou, na outra ponta, como um momento místico em que tudo se resolve de forma mágica. Mas a verdade é muito mais simples e muito mais humana do que isso. Uma sessão de terapia online é, antes de tudo, um encontro entre dois seres humanos, com um compromisso comum: olhar para você com escuta, respeito e acolhimento. Não há roteiro rígido, não há certo ou errado, não há julgamento. Você pode começar dizendo: "Não sei nem por onde começar." Pode dizer que está nervoso. Pode até não dizer nada nos primeiros minutos. E tudo isso está certo. O terapeuta está ali para acompanhar o seu ritmo, respeitar seus silêncios, te ajudar a nomear o que você sente e te conduzir aos poucos para uma maior clareza sobre si mesmo. A sessão acontece no tempo da sua verdade e não na pressa das suas expectativas. Na prática, o processo costuma começar com algumas perguntas introdutórias. O terapeuta vai querer entender o motivo que te levou até ali,
conhecer um pouco da sua história, saber como você está se sentindo. Mas não espere uma entrevista seca. A escuta terapêutica é diferente da escuta comum. É uma escuta sem interrupção, sem julgamentos, sem conselhos prontos. O terapeuta não está ali para te dizer o que fazer, mas para te ajudar a encontrar suas próprias respostas. E isso é o que torna esse processo tão poderoso. Ele devolve a você o protagonismo da sua vida. No ambiente online, esse encontro acontece por vídeo, geralmente em plataformas seguras e privadas, mas também pode ser, em alguns casos, por áudio ou até por mensagens, dependendo da abordagem escolhida e da necessidade do paciente. E sim, mesmo à distância, é possível sentir conexão, acolhimento e presença. Muitos pacientes relatam que, na terapia online, conseguem se abrir com mais facilidade. Estar no próprio ambiente, com objetos familiares, pode gerar uma sensação de segurança emocional que facilita o processo. Alguns até preferem estar em seus quartos, com uma manta no colo ou um chá na mão, transformando o momento da sessão em um ritual de cuidado pessoal. Mas também é preciso lidar com a realidade. Nem sempre tudo é perfeito. A conexão pode falhar. Pode haver barulhos externos, interrupções, distrações. É por isso que é importante criar um pequeno ritual antes da sessão, escolher um lugar tranquilo, avisar quem mora com você, colocar o celular no silencioso, preparar um ambiente que permita esse momento de escuta. Mas mesmo quando algo não sai como esperado, o mais importante continua intacto: o vínculo humano. A terapia online não depende de efeitos especiais. Ela depende de entrega, de presença, de disponibilidade emocional. Outro ponto importante é lembrar que você não precisa ter um grande problema para buscar terapia. A sessão pode começar com uma simples sensação de desconforto, um peso inexplicável no peito, um conflito no trabalho, uma dúvida sobre si mesmo, uma sensação de que algo está fora do lugar. Às vezes, as maiores transformações nascem de pequenas conversas, de insights que surgem de perguntas simples, mas feitas com profundidade. A terapia é o lugar onde você pode ser inteiro, sem precisar performar força, sem precisar esconder dor, sem precisar justificar sentimentos. É comum sair da primeira sessão com a sensação de alívio. Alívio por ter começado, por ter sido ouvido, por ter percebido que é possível sim começar a construir uma nova relação consigo mesmo. Mas também é normal sair com dúvidas, com emoções à flor da pele, com pensamentos girando. A terapia não é linear. Ela não é uma escada reta. É uma travessia, com curvas, com voltas, com mergulhos profundos e pausas necessárias. E tudo isso faz parte do processo. Se você estava esperando um sinal para começar, talvez esse seja ele. A sessão não precisa ser perfeita. Você não precisa estar pronto. Você só precisa estar disposto a se ouvir com mais verdade. E esse simples gesto, já pode ser o início de uma grande mudança. Para muitas pessoas, a ideia de falar com um terapeuta através de uma tela parece a princípio fria ou impessoal. Surge o medo de não haver conexão real, de que a distância interfira no vínculo, ou de que o acolhimento perca força por não estarmos no mesmo ambiente físico. Mas há algo surpreendente acontecendo na prática da terapia online. Algo que os dados, os relatos e a própria experiência de milhares de pacientes e terapeutas têm confirmado repetidamente. A tela, ao invés de afastar, pode proteger. E mais do que isso, ela pode aprofundar o vínculo terapêutico. Pense por um instante em quantas vezes você deixou de falar o que sentia por medo de ser interrompido. Quantas vezes evitou se mostrar vulnerável por receio do julgamento? Ou quantas vezes se calou porque o ambiente ao redor não era seguro o suficiente para sua dor? Agora, imagine poder falar de si mesmo sem precisar sair de casa, sem pegar trânsito, sem encarar olhares estranhos na sala de espera, sem precisar se preocupar se alguém vai te ver entrando ou saindo de um consultório. A privacidade emocional que a terapia online oferece vai muito além da distância física. Ela toca em um espaço íntimo onde a vergonha e o medo podem, aos poucos, relaxar. Estar no próprio ambiente pode permitir que você fale com mais liberdade, que chore sem se preocupar com quem está ao lado, que desabafe com menos defesas.
Muitos pacientes relatam que, na terapia online, conseguem acessar emoções que antes bloqueavam, justamente porque se sentem mais protegidos. É como se a tela criasse uma bolha sutil, um espaço de suspensão, onde as máscaras caem com mais facilidade. Isso não significa que o vínculo seja superficial. Muito pelo contrário. O que define a profundidade da relação terapêutica não é o espaço físico, é a qualidade da escuta. E uma escuta verdadeira atravessa qualquer distância. Um bom terapeuta sabe criar presença, mesmo à distância. Sabe sustentar o silêncio necessário, sabe acolher suas palavras com respeito, sabe validar sua experiência sem pressionar. A conexão que se constrói ao longo das sessões é real. E mais do que real, é reparadora. Porque muitas vezes é na relação terapêutica que você experimenta, talvez pela primeira vez, o que significa ser escutado sem precisar se defender, ser compreendido sem precisar se explicar demais, ser aceito sem precisar agradar. A tela não limita esse encontro, ela apenas muda a forma, mas a essência continua intacta, um espaço onde você pode ser inteiro. E há ainda outro fator importante, a privacidade prática. Em tempos onde tantas pessoas compartilham suas dores em redes sociais, onde os algoritmos transformam sofrimento em conteúdo, onde há exposição constante, a terapia online oferece o oposto, um espaço que não exige curtidas, que não cobra performance, que não grava, que não divulga. Tudo o que acontece entre você e seu terapeuta permanece ali, protegido pelo sigilo profissional, pelo código de ética e, acima de tudo, pelo respeito à sua jornada. Esse cuidado, essa discrição, é um alívio para quem já vive exposto demais, cobrado demais, observado demais. É claro que, para tudo isso acontecer, é fundamental escolher um profissional sério, uma plataforma segura, um ambiente tranquilo. Mas uma vez estabelecido esse espaço de confiança, o que floresce ali é um tipo raro de intimidade. Aquela que não depende de toques ou de presença física, mas que nasce da escuta autêntica, da empatia verdadeira e da disponibilidade emocional mútua. A terapia online está nos mostrando que conexão não é proximidade física, é presença afetiva, e que a tela pode ser não um obstáculo, mas uma ponte entre a sua dor e o seu alívio, entre o seu silêncio e a sua palavra, entre o que você tem vivido e o que você deseja transformar. E essa ponte, uma vez atravessada, pode levar você a um lugar novo, mais leve, mais consciente, mais verdadeiro. A ideia de que a terapia precisa acontecer em um consultório fixo, em horários rígidos e com deslocamentos obrigatórios, já não faz mais sentido para uma grande parcela da população. A realidade de milhões de pessoas é marcada por compromissos que consomem o dia inteiro, por responsabilidades familiares inadiáveis, por rotinas exaustivas, pela distância física dos centros urbanos ou pela simples ausência de serviços de saúde mental nas suas regiões. E é exatamente aí que a terapia online entra como uma resposta possível, prática e necessária. Ela quebra barreiras que durante décadas afastaram pessoas do cuidado emocional. Imagine uma mãe solo que cuida de 3 filhos, trabalha em 2 empregos e mal tem tempo para si. Imagine um trabalhador rural que vive em uma área remota, onde não há psicólogos por perto. Pense em um jovem universitário que mora em uma cidade pequena e sente vergonha de procurar ajuda em um lugar onde todos se conhecem. Pense em alguém com mobilidade reduzida ou que enfrenta crises de pânico que tornam difícil sair de casa. Pense em profissionais da saúde que passam o dia inteiro cuidando dos outros e só conseguem respirar quando a noite já chegou. Para todas essas pessoas e tantas outras, a terapia online não é apenas uma alternativa, é a única chance real de cuidado. A possibilidade de fazer sessões no próprio quarto, no intervalo entre os afazeres, com horários mais flexíveis, representa uma transformação profunda na forma como enxergamos a saúde mental. E, acima de tudo, representa uma expansão do que chamamos de acessibilidade. Porque acessível não é só o que está próximo fisicamente. Acessível é o que respeita seu tempo, seu corpo, sua rotina, sua realidade. Acessível
é o que se adapta ao que você pode oferecer agora, não ao que seria ideal em um mundo perfeito que não existe. Além disso, a terapia online favorece a constância. Muitos pacientes, quando precisavam enfrentar longos deslocamentos ou reorganizar a agenda inteira para encaixar uma sessão, acabavam desistindo ou espaçando demais os encontros. Com o formato digital, a manutenção do vínculo terapêutico se torna mais viável, o que, por sua vez, potencializa os resultados. Afinal, é na continuidade que a transformação acontece. Não se trata de sessões isoladas, mas de um processo gradual onde cada conversa constrói um novo degrau de autoconhecimento. Outro ponto importante é o acolhimento de quem cuida. Cuidadores, profissionais da linha de frente, professores, mães e pais sobrecarregados, todos esses perfis têm necessidades emocionais intensas, mas muitas vezes não encontram espaço na rotina para priorizar a si mesmos. A terapia online oferece um fôlego, mas um momento sagrado no meio do caos. Um tempo de pausa onde finalmente eles podem falar de si, ser escutados, receber apoio e reabastecer as forças que sempre doam aos outros. E há ainda o impacto positivo para quem vive fora do país, em outro estado, em realidades culturais diferentes. A terapia online permite encontrar um profissional com quem você se identifique, alguém que fale sua língua, compreenda sua cultura, seus dilemas, suas raízes. Isso cria pontes afetivas que, no modelo presencial, muitas vezes seriam impossíveis de alcançar. Essa liberdade geográfica amplia não apenas o acesso, mas também a qualidade da relação terapêutica, permitindo que o paciente escolha quem realmente pode acolher sua história com profundidade. É claro que a terapia online não substitui o presencial em todos os casos. Há situações em que o contato físico é importante, necessário ou preferível. Mas a grande verdade é que a maioria das questões emocionais pode, sim, ser trabalhada com eficácia no formato digital, desde que haja compromisso, ética, escuta e presença afetiva. E para quem antes estava excluído do processo terapêutico por motivos logísticos, emocionais ou geográficos, essa possibilidade representa uma revolução pessoal. A pergunta, terapia online é para todo mundo? Talvez devesse ser reformulada. Talvez o mais importante seja perguntar, será que não chegou a hora de permitir que mais pessoas possam, finalmente, ter acesso ao cuidado que merecem? Porque, no fim das contas, a terapia online não é apenas um novo formato. Ela é um novo caminho. Um caminho silencioso, mas cheio de potência. Um caminho que talvez esteja, agora mesmo, se abrindo diante de você. Nem toda prisão tem grades. Às vezes, ela mora dentro da nossa mente. Há dias em que o simples gesto de levantar da cama parece impossível. Há semanas em que vestir uma roupa, atravessar a porta, caminhar pela rua, se transforma em um esforço sobre-humano. Para algumas pessoas, sair de casa não é só uma questão de logística. É um campo de batalha interno. É onde os sintomas da ansiedade, da depressão, do pânico ou da exaustão emocional se manifestam com força total. E é nesse cenário tão silencioso quanto devastador que a terapia online se torna um recurso vital. Porque quando a dor impede a saída, o cuidado pode e deve entrar. Imagine uma pessoa que vive com agorafobia, que sente medo intenso de lugares abertos ou cheios, ou alguém que está em luto, emocionalmente frágil e não consegue se imaginar expondo sua dor fora de casa. Pense em uma mulher que foi vítima de violência e tem receio de circular sozinha. Pense em um adolescente que sofre bullying e carrega vergonha de si mesmo. Ou ainda em alguém com depressão severa, que mal consegue comer, que mal consegue explicar o que está sentindo. Para essas pessoas, esperar que elas procurem ajuda lá fora é, muitas vezes, pedir o impossível. A terapia online, nesse contexto, não é uma comodidade, é uma questão de sobrevivência emocional. O que antes era barreira, a distância, a tela, a virtualidade, agora se transforma em proteção. A terapia entra pela casa sem invadir, acolhe sem pressionar, permite que a pessoa esteja vulnerável no seu próprio tempo, no seu próprio espaço, com a segurança de poder desligar a câmera se precisar, de respirar fundo sem sair do lugar. A sessão pode acontecer com o paciente deitado na cama,
abraçado ao travesseiro, envolto em lágrimas silenciosas. E tudo isso está certo, porque o essencial da terapia não é onde ela acontece, é o que ela permite que aconteça dentro de você. Há um termo que talvez defina bem essa experiência: acessibilidade emocional. Mais do que tornar o cuidado possível, trata-se de torná-lo emocionalmente viável. Quando estamos emocionalmente frágeis, tudo parece mais difícil. O mundo parece grande demais, barulhento demais, exigente demais. A mente se fecha em redemoinhos de culpa, medo, insegurança. E é exatamente aí que a terapia online oferece uma porta, uma fresta por onde a luz começa a entrar. Um lembrete silencioso de que você não precisa atravessar tudo sozinho e que mesmo sem sair de casa, você pode começar a sair do lugar onde a dor te colocou. É importante entender que esse processo não é menor por acontecer pela tela. Ele não é superficial, nem frágil, nem menos eficaz. Muito pelo contrário. Muitos pacientes relatam que é justamente na segurança do ambiente conhecido que conseguem acessar conteúdos internos que de outra forma ficariam escondidos. Falar de traumas, de abusos, de medos antigos ou de pensamentos confusos exige coragem, mas exige também um espaço seguro. E muitas vezes esse espaço é o quarto onde se dorme, é a poltrona da sala, é o silêncio depois do almoço, é o intervalo entre tarefas, é o refúgio onde o cuidado finalmente entra. Outro ponto que não pode ser ignorado é a questão da mobilidade física. Pessoas com deficiência, idosos, pacientes em recuperação ou em tratamento médico encontram na terapia online uma forma de continuidade no cuidado emocional sem precisar enfrentar obstáculos físicos adicionais. É uma forma de inclusão real, que reconhece as diferentes realidades e oferece caminhos ajustados à vida concreta de cada um. A mensagem que fica diante de tudo isso é clara. Você não precisa estar bem para pedir ajuda. Você não precisa estar pronto, forte ou estável. Você só precisa se permitir dar o primeiro passo, mesmo que ele aconteça em silêncio, com a câmera desligada, com a voz embargada, com o peito apertado. A sessão começa quando você escolhe abrir o espaço, e esse espaço pode ser, literalmente, o seu lar. A tela não é obstáculo, é passagem, e através dela, uma nova forma de viver pode começar a ser construída, com cuidado, com respeito, com verdade. Durante muito tempo, a tecnologia foi vista como inimiga da saúde mental. Falava-se, com razão, sobre o excesso de telas, sobre a dependência digital, sobre a ansiedade gerada pelas redes sociais, sobre o impacto das notificações constantes em nosso sistema nervoso. Mas como quase tudo na vida, a tecnologia também carrega outro lado. Um lado que, quando bem utilizado, pode salvar vidas, pode acolher, pode escutar, pode oferecer acesso onde antes havia apenas silêncio. Em vez de ser vilã, a tecnologia, quando usada com consciência, se torna uma ponte poderosa entre quem precisa de ajuda e quem está disponível para oferecer cuidado. Nos últimos anos, surgiram dezenas de plataformas digitais de atendimento psicológico. Algumas conectam pacientes a psicólogos em tempo real, por vídeo, áudio ou até por mensagens escritas. Outras funcionam como marketplaces, onde o usuário pode escolher o terapeuta com base em especialidades, horários disponíveis e até valores ajustados à sua realidade. Existem ainda aplicativos de autoconhecimento, de acompanhamento emocional, diários terapêuticos guiados, ferramentas para registrar humor, crises, pensamentos, avanços. O cuidado emocional deixou de estar preso a um consultório e passou a morar na palma da mão. Essa mudança é profunda e é histórica, porque pela primeira vez, pessoas em sofrimento podem buscar socorro no momento em que a dor aperta. Já não é mais necessário esperar dias por uma consulta, nem enfrentar filas, nem se deslocar. Em muitos casos, basta um clique, basta uma mensagem, basta a coragem de abrir um aplicativo e dizer: "Eu não estou bem". E essa frase dita ali pode ser o início de uma virada radical, porque ao ser escutada, validada e acolhida, a dor já começa a se reorganizar. O caos interno já começa a ter nome.
E nomear o que sentimos é o primeiro passo para transformar. As tecnologias também permitem formatos diferentes de escuta, o que é especialmente útil para pessoas que têm dificuldade em se expressar verbalmente. Sessões por mensagens escritas, por exemplo, ajudam quem se sente mais confortável escrevendo do que falando. Diários de voz permitem que o paciente registre emoções espontaneamente ao longo do dia. Áudios terapêuticos gravados oferecem uma espécie de presença remota, um cuidado que pode ser acessado a qualquer hora. Esses recursos não substituem a terapia tradicional, mas complementam, ampliam, democratizam, dão novas formas ao cuidado. É importante lembrar que, por trás de cada plataforma séria, existe um compromisso ético com a privacidade, com o sigilo e com a segurança dos dados. As melhores ferramentas do mercado utilizam criptografia, proteções de acesso e ambientes exclusivos para garantir que a intimidade do paciente seja preservada. Cabe ao usuário também fazer sua parte, buscar referências, verificar registros profissionais, escolher com atenção. Mas uma vez criada essa confiança, a tecnologia se transforma num verdadeiro território de cuidado. Há também um impacto simbólico nesse novo cenário. A ideia de que pedir ajuda pode ser simples, de que você não precisa chegar no fundo do poço para buscar um terapeuta, de que um clique pode ser o bastante para mudar o curso de uma vida. Isso quebra resistências. Isso desmonta a narrativa do não é para mim. Isso aproxima quem antes estava distante. E, acima de tudo, isso devolve poder ao paciente. O poder de escolher, de iniciar, de pausar, de retomar, de adaptar. A tecnologia coloca o cuidado nas mãos de quem precisa, literalmente. Claro, nem tudo é perfeito. Há limites, há riscos, há cuidados a serem tomados. Mas negar o potencial terapêutico dessas ferramentas seria fechar os olhos para uma das maiores oportunidades da nossa geração. O que importa, no fim das contas, não é o meio, é o vínculo que ele permite. E se esse vínculo pode ser iniciado, fortalecido e sustentado através de uma tela, de um app, de uma chamada, então estamos diante de algo poderoso, porque o sofrimento não espera, a dor não tem horário, o colapso não marca consulta. E por isso, a possibilidade de pedir ajuda, na hora, do lugar em que estiver, da forma que for possível, pode ser a diferença entre desistir e continuar. A tecnologia está nos dizendo silenciosamente: você não precisa passar por isso sozinho. Eu estou aqui te conectando a alguém que pode te escutar. E esse alguém pode estar a quilômetros de distância, ou a poucos minutos de você. O que importa é que está ao alcance. Agora, há dores que gritam. Mas há outras que apenas murmuram. E são essas muitas vezes as mais perigosas. São as dores que se escondem atrás de sorrisos sociais, que se camuflam na produtividade, que se disfarçam de força, de adaptação, de normalidade. São dores que ninguém vê, que não deixam cicatrizes visíveis, mas que corroem por dentro, lentamente. E quando não são acolhidas a tempo, se transformam em doenças, em colapsos, em afastamentos, em rompimentos, em cansaços tão profundos que o próprio sentido da vida parece desaparecer. Esperar demais para buscar ajuda tem um custo. E esse custo, muitas vezes, é a própria paz. Muitas pessoas passam anos adiando o cuidado emocional. Dizem a si mesmas que vão procurar ajuda quando as coisas se acalmarem, quando tiverem mais tempo, quando a dor for de verdade, quando tudo estiver resolvido. Mas o paradoxo é cruel. Quanto mais se adia o cuidado, mais a dor se acumula. Mais difícil fica acessar. Mais confuso fica o que antes era claro. Mais silenciosa se torna a angústia. Até o ponto em que a pessoa já não consegue mais identificar o que sente, apenas vive no modo automático, tentando sobreviver entre os escombros de um bem-estar que nunca chegou. Esse adiamento é compreensível. Ele nasce de medos, de crenças, de uma cultura que naturaliza o sofrimento. Quantas vezes ouvimos que todo mundo passa por isso? Quantas vezes minimizamos o que sentimos porque tem gente em situação pior? Quantas vezes nos silenciamos por não querer parecer frágeis, problemáticos, dependentes? O problema é que esse silêncio emocional não desaparece, ele se acumula.
Ele se transforma em sintomas físicos, em doenças psicossomáticas, em explosões inesperadas, em fugas, em vícios, em isolamento. E o mais grave, ele nos afasta de nós mesmos. Esperar demais para buscar ajuda não é só perigoso, é injusto com a própria alma. É como deixar um machucado infeccionar, mesmo sabendo que há um curativo disponível. É como caminhar por anos com uma pedra no sapato, mesmo sabendo que há alguém disposto a tirar junto com você o que dói. Buscar ajuda não significa que você falhou. Significa que você está atento. Significa que você entendeu que a vida é grande demais para ser vivida com dor crônica na alma. Que o tempo não cura tudo. Ele apenas esconde melhor o que ficou sem tratamento. Existe uma diferença enorme entre suportar e se curar, entre aguentar e transformar, entre adiar e escolher. E a cada dia que se espera para começar a terapia, perde-se a chance de reconstruir com mais leveza. Não porque a dor vai sumir de um dia para o outro, mas porque quanto antes começamos, mais cedo descobrimos que não estamos sozinhos, que existe linguagem para o que sentimos, que existe compreensão para o que nos parece confuso e que existe alívio, sim, existe alívio, mesmo para as dores mais antigas, mais caladas, mais profundas. A espera prolongada também tem outro custo, o impacto nas relações. Quem sofre em silêncio muitas vezes começa a se afastar de quem ama, a reagir com irritabilidade, com frieza, com distanciamento. Começa a perder o gosto pelas coisas, o brilho no olhar, a vontade de estar com o outro. A dor não acolhida vai fechando janelas. Vai endurecendo o afeto. Vai deixando a vida mais estreita. E isso repercute em família, no trabalho, nas amizades, nos vínculos. O cuidado emocional é também um cuidado relacional. Quando cuidamos de nós, cuidamos também de quem nos cerca. E o contrário também é verdade. Quando nos abandonamos, arrastamos os outros para o mesmo abismo. Por isso, é urgente dizer: não espere. Não espere tudo desabar. Não espere o colapso. Não espere perder o sono, o apetite, o sentido. Não espere estar no fundo do poço. Não espere que alguém diga: agora você pode. O melhor momento para buscar ajuda foi ontem. O segundo melhor momento é agora. E se esse agora está acontecendo diante de você, se essa mensagem está tocando algo dentro do seu peito, então talvez seja a hora de ouvir. Ouvir esse pedido interno que você tem ignorado. Ouvir essa parte sua que quer respirar melhor, que quer voltar a se sentir viva. O silêncio emocional é uma forma de sobrevivência, mas não precisa ser seu destino. Você pode escolher o cuidado, pode escolher ser escutado, pode escolher sair da espera, porque há pessoas preparadas para te acolher, porque sua dor merece espaço e porque sua vida não pode mais ser adiada. Começar terapia já é, por si só, um ato de coragem. Mas quando a decisão está tomada, surge um novo desafio. Como escolher um terapeuta? Como confiar que aquela pessoa do outro lado da tela será capaz de te escutar com respeito, com ética, com presença real? Como saber se é a pessoa certa para acompanhar você em um dos processos mais íntimos e transformadores da sua vida? Essa escolha, embora delicada, não precisa ser um mistério. E conhecer os sinais certos pode te ajudar a encontrar alguém que não apenas atenda suas necessidades técnicas, mas que realmente te faça sentir seguro, visto e acolhido. O primeiro ponto é a formação profissional. O terapeuta deve ser formado em psicologia ou em áreas reconhecidas da saúde mental, com registro ativo no órgão competente do país. No Brasil, por exemplo, isso significa ter número de CRP. Desconfie de quem oferece terapias sem formação acadêmica ou sem regulação legal. Há muitos profissionais sérios em diversas abordagens, mas o mínimo que você deve exigir é formação, credenciamento e ética profissional. A terapia não é conselho de amigo, não é autoajuda, não é espiritualismo disfarçado de ciência. É um processo técnico, profundo, baseado em teorias, métodos, estudos e supervisão. O segundo ponto é a plataforma ou canal de contato. Escolha ambientes confiáveis, que ofereçam segurança de dados, agendamento transparente, histórico profissional e canais de comunicação claros. Fuja de atendimentos duvidosos, via redes sociais,
sem qualquer tipo de contrato, formalidade ou clareza sobre o funcionamento das sessões. A confidencialidade é parte do processo terapêutico e o terapeuta precisa garantir um espaço protegido, mesmo que digital. As melhores plataformas priorizam sigilo, estabilidade e feedbacks reais de pacientes. O terceiro ponto, e talvez o mais importante, é a conexão humana. A relação terapêutica não é feita apenas de currículo, é feita de vínculo, de presença afetiva, de escuta verdadeira. E você tem todo o direito de avaliar como se sente durante e depois de uma sessão. Se sentiu à vontade? Foi respeitado? Teve espaço para falar com liberdade? Teve sua dor validada sem julgamentos? O terapeuta escutou ou interrompeu? Impôs ideias ou te ajudou a refletir? Você sentiu que estava diante de alguém que realmente se importa? Ou só cumprindo o protocolo? Tudo isso importa. Porque a cura não vem só da técnica, ela vem do encontro. Muitas vezes, leva tempo até encontrar o terapeuta certo. E tudo bem. Às vezes é necessário experimentar mais de um profissional, testar abordagens diferentes, sentir como o processo flui. Terapia é uma jornada, e parte dessa jornada inclui o direito de escolher, de mudar, de dizer, isso aqui não está funcionando para mim. Isso não é ingratidão nem desrespeito, é responsabilidade consigo mesmo. É saber que sua saúde emocional merece o melhor cuidado possível e que o melhor nem sempre é o mais famoso, nem o mais falante, nem o mais caro. O melhor é aquele que te escuta com verdade. Outro aspecto fundamental é a abordagem terapêutica. Existem muitas linhas dentro da psicologia: psicanálise, TCC, terapia cognitivo-comportamental, humanista, junguiana, sistêmica, entre outras. Nenhuma é superior à outra de forma absoluta. Cada uma tem suas ferramentas, suas formas de compreender o ser humano. O ideal é que o profissional te explique como trabalha, quais recursos utiliza e como é o processo dentro daquela abordagem. Isso ajuda a alinhar expectativas e a construir um caminho mais consciente, onde você também participa ativamente do seu próprio cuidado. E lembre-se, o bom terapeuta não dá respostas prontas. Ele não vai te dizer o que fazer com sua vida. Ele não vai julgar suas escolhas. Ele não vai resolver seus problemas. Ele vai caminhar ao seu lado, te ajudando a entender o que sente, a dar nome ao que vive, a identificar padrões, a construir novas formas de lidar com suas dores. Ele não vai te carregar, mas vai te acompanhar. E esse tipo de presença, por mais simples que pareça, pode mudar tudo. Escolher um terapeuta é como abrir uma porta, e toda porta precisa de uma chave. E essa chave é a confiança. Confiança de que você pode ser você mesmo. Confiança de que sua dor vai ser acolhida. Confiança de que ali existe alguém que sabe te ouvir e quer te ver crescer. Por isso, escolha com calma, escolha com critério, escolha com o coração atento. Porque quando o vínculo certo acontece, a jornada de cura pode finalmente começar a florescer. Existe uma fantasia muito comum sobre o processo terapêutico, a de que ele será imediato, como um remédio que dissolve a dor em poucas doses. Mas a terapia, especialmente a terapia profunda, verdadeira, transformadora, não é um milagre súbito. É um caminho, um processo que se constrói, sessão após sessão, palavra após palavra, silêncio após silêncio. E no universo da terapia online, isso não é diferente. O vínculo que cura não nasce do primeiro encontro, mas da repetição amorosa de encontros, onde a escuta é constante, o acolhimento é verdadeiro e a presença do outro se faz sentida, mesmo que à distância. No início é normal sentir estranhamento. Há uma câmera entre você e o terapeuta. Há uma tela, um fone, uma conexão de internet. Mas à medida que os encontros se acumulam, algo sutil e profundo começa a acontecer. Você começa a confiar. E quando a confiança nasce, nasce também o espaço interno para falar de coisas que nunca foram ditas, para tocar em feridas antigas, para experimentar novas formas de se ver, de se sentir, de existir. A constância da escuta vai abrindo janelas. E mesmo que o mundo externo continue igual, por dentro tudo começa a se reorganizar. A terapia online, quando frequente,
se transforma em uma âncora na vida emocional, um porto seguro para dias difíceis, um ponto de luz nos momentos de confusão, um espaço onde o caos pode ser nomeado sem medo. E esse espaço, ao contrário do que muitos pensam, não precisa ser físico para ser real. Ele é construído no tempo. Ele é construído no vínculo. Ele é construído quando o terapeuta se lembra do que você disse na semana passada, quando percebe o tom da sua voz mudar, quando nota seus olhos mais cansados, mesmo pela tela. Esse reconhecimento, essa presença que acolhe e acompanha, é o que torna o processo terapêutico tão poderoso. Com o passar do tempo, a terapia online deixa de ser uma atividade diferente e passa a fazer parte da rotina. Vira compromisso consigo mesmo, vira ritual, vira espaço de respiração. Muitos pacientes relatam que começam a esperar pelo dia da sessão como quem espera por um abraço, por uma pausa, por um reencontro com algo essencial. E essa regularidade, mesmo que semanal, mesmo que quinzenal, vai construindo um alicerce emocional. Uma estrutura interna mais sólida, mais clara, mais conectada com quem você realmente é. Cada sessão traz uma descoberta. Às vezes uma grande revelação. Outras vezes um pequeno insight que parece banal, mas muda tudo por dentro. Às vezes você sai leve. Outras vezes sai mexido, triste, cansado. E tudo isso faz parte. Porque a terapia não é uma linha reta. Ela é feita de ciclos, de avanços e recuos, de momentos de entusiasmo e momentos de dúvida. Mas em todos esses momentos, existe algo precioso sendo cultivado. A capacidade de se olhar com mais verdade, com mais compaixão, com mais autonomia. E ao longo do processo, começam a surgir mudanças que, no início, parecem invisíveis. Você reage diferente a um conflito. Você se percebe mais atento aos próprios sentimentos. Você começa a dizer não com menos culpa. Você passa a reconhecer padrões. Você se permite chorar sem vergonha. Você se escuta. Você se cuida. Você começa a se reconectar consigo mesmo. E essa reconexão é o maior presente que a terapia pode te dar. Porque ela não depende do terapeuta, nem da tecnologia, nem da abordagem. Ela nasce do vínculo com o outro, mas floresce no vínculo com você mesmo. A transformação, portanto, não está no que o terapeuta diz. Está no que você começa a perceber, a sentir, a escolher, a construir. O terapeuta é um guia, um espelho, um companheiro de caminhada. Mas o protagonista é você. Sempre foi, sempre será. E a cada sessão, você se aproxima mais da sua própria essência, da sua história, sim, mas também do seu futuro, de quem você está se tornando. Sessão após sessão, sem mágica, sem pressa, sem espetáculo. Apenas presença, escuta, continuidade. Essa é a força silenciosa da terapia online. E talvez sem perceber, você já esteja no meio desse caminho, colhendo pouco a pouco os frutos de ter escolhido cuidar de si. Em um mundo onde sempre ouvimos que olho no olho é indispensável, pode parecer estranho imaginar que um vínculo profundo possa se formar entre duas pessoas separadas por uma tela. Mas o que tem acontecido nas últimas décadas e de maneira ainda mais intensa nos últimos anos é uma verdadeira revolução silenciosa. A distância, que antes parecia fria, virou abrigo. E a tela, que antes parecia barreira, virou ponte. Por trás de cada sessão online, há histórias reais de encontros transformadores, de escutas que curaram feridas antigas, de acolhimentos que atravessaram quilômetros para devolver sentido à vida de alguém. Uma jovem de 22 anos morando sozinha em uma cidade do interior, sem amigos por perto, lutando contra crises de ansiedade e episódios de pânico, encontrou no atendimento online a única forma possível de buscar ajuda. Ela não tinha carro, não tinha clínica na cidade, e o transporte público era escasso. Pela tela, ela chorou pela primeira vez em meses. Pela tela, ela disse: "Eu achei que nunca conseguiria falar isso para ninguém." E a resposta que veio do outro lado, calma, sem pressa, respeitosa, mudou tudo. Ali nasceu um vínculo que não conhecia fronteiras físicas. Nasceu a confiança de que alguém a escutava. De verdade. Outro relato, desta vez de um senhor de 64 anos, viúvo, morando em uma área rural com dificuldades de locomoção.
Sua filha, preocupada com o isolamento emocional do pai, organizou um atendimento online. Ele nunca havia feito terapia. Desconfiava da ideia de falar da vida para um estranho. Mas ao longo das sessões, encontrou ali um espaço onde pôde elaborar o luto, a solidão, as memórias de uma vida inteira. A tela, para ele, não foi obstáculo, foi proteção. Foi espaço onde ele pôde ser vulnerável sem se sentir exposto. Eu nunca pensei que poderia me sentir tão acolhido assim, sem nem sair de casa, ele disse. Essas histórias não são exceções. São parte de uma nova realidade. Uma realidade onde pessoas com agendas apertadas, com filhos pequenos, com limitações físicas ou emocionais, finalmente têm acesso ao cuidado. Onde profissionais podem atender pacientes de outras cidades, outros estados, até mesmo de outros países. Onde o idioma, o sotaque e a identificação cultural podem ser respeitados. Onde o acolhimento acontece não apesar da distância, mas graças a ela. E o que talvez mais surpreenda é que, em muitos desses casos, o que mais tocou os pacientes não foi uma técnica específica, uma frase impactante, um diagnóstico certeiro. O que os curou, ou os iniciou no caminho da cura, foi algo muito mais sutil. A experiência de ser escutado com presença. A experiência de ser validado, de não precisar se justificar, de não ser interrompido, de poder dizer, eu não sei o que estou sentindo, e mesmo assim ser acolhido. De poder ser contraditório, confuso, quebrado, e ainda assim ser tratado com respeito. Essa presença não depende da sala, não depende da poltrona, não depende da decoração ou do chá oferecido no consultório. Ela depende da escuta, e uma escuta verdadeira atravessa pixels, atravessa tempo, atravessa barreiras invisíveis que por muito tempo mantiveram as pessoas longe do cuidado emocional que mereciam. A tela se tornou para muitos a única forma de dizer: eu existo, mesmo assim, mesmo com tudo o que estou sentindo, mesmo com medo, mesmo sem saber por onde começar. Se você ainda duvida que o vínculo pode nascer pela tela, lembre-se destas histórias e pense na sua própria. Quantas vezes você desejou apenas ser ouvido? Quantas vezes sentiu que ninguém te entendia? Quantas vezes sentiu vergonha de se mostrar? A distância, quando usada com sensibilidade, pode ser o alívio de que você precisa para dar o primeiro passo. Pode ser a proteção que torna possível o início do processo, porque o cuidado não exige presença física, ele exige disponibilidade emocional. E isso, felizmente, pode atravessar qualquer fronteira. Por mais poderosa, acessível e transformadora que seja, a terapia online não é uma solução mágica ou universal. Ela não substitui completamente o atendimento presencial em todos os casos, e reconhecer seus limites é também um ato de cuidado, responsabilidade e maturidade emocional. A escuta terapêutica, seja no digital ou no físico, precisa sempre respeitar o contexto, a singularidade e a complexidade da pessoa atendida. E em algumas situações, o toque humano, o ambiente físico protegido ou a proximidade imediata podem fazer uma diferença crucial. Existem casos clínicos que exigem intervenções presenciais intensivas, como episódios agudos de transtornos psiquiátricos graves, riscos de suicídio iminente, crises psicóticas ou situações de violência doméstica em andamento. Nesses contextos, a presença física de uma equipe profissional com suporte médico, estrutura de emergência e possibilidade de acolhimento contínuo pode ser não apenas importante, mas essencial para garantir a integridade e a segurança da pessoa. O terapeuta online, por mais capacitado e acolhedor que seja, tem limites práticos que precisam ser respeitados com ética e responsabilidade. Há também situações em que o corpo precisa estar no ambiente terapêutico como parte do processo de cura. Para algumas pessoas, o deslocamento até o consultório é um ritual importante, um momento de preparo, de transição, de presença física que marca o início do processo de escuta. Estar fora de casa, em um espaço neutro, pode facilitar a concentração, a entrega, a percepção dos próprios estados emocionais. Além disso, há abordagens específicas, como a psicoterapia corporal, certas modalidades de constelação, EMDR ou técnicas integrativas,
que demandam a presença física do terapeuta e do paciente para que a experiência seja completa. Outro aspecto importante está relacionado ao ambiente doméstico de quem busca terapia online. Nem todas as pessoas têm em casa um espaço seguro e silencioso para realizar as sessões. Pode haver falta de privacidade, interrupções constantes, ambientes emocionalmente hostis ou até mesmo situações de controle e abuso onde o agressor está próximo. Nesses casos, a própria casa se torna um ambiente de tensão, e isso limita profundamente o alcance do processo terapêutico virtual. Para esses pacientes, o espaço físico do consultório pode ser o único lugar onde realmente podem respirar com segurança e falar livremente. Há ainda quem, simplesmente, se sinta mais à vontade no contato físico. Pessoas que valorizam o olho no olho, o aperto de mão, o ambiente sensorial, o silêncio compartilhado em um mesmo espaço. Para esses pacientes, o vínculo se fortalece mais quando podem observar o corpo do outro, as expressões completas, o tempo da respiração em conjunto. E tudo bem. Não há uma forma melhor ou pior de fazer terapia. Há formas diferentes. E cada pessoa deve encontrar a que faz mais sentido para a sua história, suas necessidades e seu momento de vida. Reconhecer os limites da terapia online não diminui sua potência. Pelo contrário, é esse reconhecimento que torna o processo ainda mais ético, humano e adaptável. Não estamos diante de uma disputa entre o presencial e o digital. Estamos diante de uma nova possibilidade, uma nova linguagem de cuidado, um novo espaço de acolhimento. E esse espaço pode conviver com o presencial, pode alternar, pode complementar. Muitos pacientes, inclusive, optam por uma abordagem híbrida. Intercalam sessões online e presenciais conforme a agenda, o estado emocional ou o tipo de conteúdo que desejam trabalhar. O mais importante é que o paciente se sinta à vontade, seguro, respeitado e escutado. O local importa, sim, mas o que realmente transforma é o vínculo, é a qualidade da presença, é a confiança que se constrói. E isso pode acontecer tanto no consultório físico quanto no digital. O terapeuta ético saberá indicar o que é melhor para cada situação. Saberá dizer, isso precisa ser presencial quando for necessário. E o paciente, por sua vez, também tem o direito de escolher, de testar, de adaptar. Em última instância, a terapia, seja onde for, é um lugar de reconexão com o corpo, com a palavra, com a história, com o futuro. E às vezes, para que essa reconexão aconteça com mais verdade, é preciso avaliar com carinho onde ela pode florescer melhor, porque o que está em jogo não é o formato, é a sua vida emocional, e ela merece o melhor espaço possível para renascer. É fácil pensar que nossas ações afetam apenas a nós mesmos, que buscar terapia é uma decisão individual, restrita ao nosso mundo interno. Mas isso é uma meia-verdade. Porque a verdade inteira é que quando uma pessoa começa a cuidar de si, ela muda silenciosamente tudo ao redor. Cuidar da saúde mental não é só um gesto de sobrevivência, é também um ato de transformação coletiva. Cada vez que alguém escolhe se escutar, colocar limites, curar suas feridas e sair do modo automático, está dando um recado poderoso ao mundo. É possível viver de outro jeito. E esse recado, mesmo sem palavras, ressoa nos olhos, na pele, nas atitudes. Ele inspira, ele toca, ele acende outras possibilidades. Imagine uma mãe que cresceu acreditando que tinha que dar conta de tudo sozinha, que engolia o choro, que se anulava, que colocava a dor no bolso em nome dos filhos. Um dia, ela decide começar a terapia. No início, vai em silêncio, sem contar para ninguém. Mas aos poucos algo muda. Ela começa a falar com mais calma, a se irritar menos, a dormir melhor, a escutar mais, a dizer não sem culpa. E os filhos percebem. Não sabem exatamente o que está acontecendo, mas sentem que o lar ficou mais leve. A cura começa a circular. E de forma invisível, essa mãe está ensinando que dor não precisa ser calada, que pedir ajuda é permitido, que cuidar de si é um ato de amor. Agora pense em um homem que sempre foi fechado, racional, duro consigo mesmo. Um dia, ele decide fazer terapia.
Começa a falar da infância, das pressões que viveu, dos medos que nunca contou a ninguém. Com o tempo, ele começa a se humanizar, a mostrar afeto, a admitir fragilidade. Os amigos estranham, os colegas reagem com piadas, mas no fundo, sentem algo mexer. E um deles, num momento de crise, lembra da mudança que viu naquele homem e decide também buscar ajuda. E assim o cuidado se espalha, não como discurso, mas como exemplo vivido. Esse efeito dominó do cuidado não acontece porque você impõe. Acontece porque você encarna, porque você se torna uma nova presença no mundo. Uma presença que não tolera mais relacionamentos abusivos, que não se esconde mais atrás de máscaras, que não finge estar bem o tempo todo, que sabe escutar, porque aprendeu a escutar a si mesmo, que sabe dizer a coisa certa, porque aprendeu a se acolher na hora errada. Essa mudança, por menor que pareça, impacta todos ao redor. Na forma como você conversa com sua família, na forma como você lida com o outro no trânsito, no jeito que você responde a uma crítica, no cuidado que você oferece mesmo sem perceber. A terapia tem esse poder expansivo e, quando acontece online, alcança ainda mais gente, em mais lugares, em mais ritmos. E quanto mais pessoas acessam esse espaço, mais o mundo se transforma. Porque um mundo com mais gente curada é um mundo com menos violência, menos impulsividade, menos julgamento, menos vazio e mais presença, mais escuta, mais humanidade. Pode parecer idealista, mas é profundamente real. Cuidar de si é também um ato político. É dizer basta ao ciclo de repetições traumáticas. É interromper o automatismo da dor herdada. É mudar o destino que parecia inevitável. E quando você muda o seu, você abre caminho para que outros mudem também. Mesmo que não perceba, mesmo que nunca saiba, cada vez que você senta para uma sessão, mesmo cansado, mesmo com dúvida, mesmo com medo, está plantando uma semente. E essa semente pode brotar no olhar de quem te ama, no gesto de quem te observa, na coragem de alguém que estava prestes a desistir. Você nunca cuida só de você. Durante décadas, o acesso à terapia foi tratado como um privilégio reservado a poucos. Apenas quem tinha tempo disponível, dinheiro sobrando, facilidade de deslocamento e, muitas vezes, um certo grau de estabilidade emocional conseguia se manter em um processo terapêutico contínuo. O restante da população, mesmo vivendo dores intensas, traumas profundos e colapsos silenciosos, seguia sem espaço, sem recursos, sem orientação. Mas o que estamos vivendo hoje, com o avanço da terapia online, é uma redefinição radical do que significa acessibilidade. Porque acessível agora precisa ser mais do que barato, precisa ser possível, precisa ser humano, precisa ser adaptado à realidade emocional de quem mais precisa. Comecemos pelo tempo. Quantas pessoas vivem rotinas esmagadoras, com múltiplos empregos, filhos pequenos, cuidados domésticos, estudos, deslocamentos cansativos? Para essas pessoas, reservar uma hora inteira do dia para se deslocar até um consultório, aguardar na recepção, fazer a sessão e voltar é simplesmente inviável. E o tempo, que já era escasso, se transforma em um bloqueio emocional. A terapia online rompe essa barreira. Ela devolve às pessoas o direito de se cuidar dentro da sua própria rotina, com mais flexibilidade, com horários ajustáveis, com liberdade para fazer a sessão do local onde estiverem. Isso transforma a relação com o autocuidado, porque o autocuidado, para ser real, precisa caber no tempo que você tem, não no tempo idealizado que quase ninguém possui. Agora pense no dinheiro. A ideia de que terapia é sempre cara, inacessível ou elitista ainda afasta milhares de pessoas. Mas isso está mudando. Hoje, graças às plataformas online, é possível encontrar profissionais com valores sociais, atendimentos em grupo, projetos voluntários, clínicas escola, serviços por assinatura, pacotes personalizados e uma variedade de formatos que tornam o cuidado mais democrático. Não se trata de desvalorizar o trabalho do terapeuta. Pelo contrário, é justamente ao ampliar o acesso que na profissão se torna ainda mais potente, relevante e presente no cotidiano das pessoas. Cuidar da saúde mental não precisa ser um luxo, precisa ser um direito.
E quanto ao deslocamento? Em um país onde tantas regiões têm escassez de profissionais da saúde, onde há cidades inteiras sem psicólogos, onde o transporte é caro, inseguro ou inexistente, a terapia online é um milagre logístico e emocional. Ela permite que uma adolescente de uma cidadezinha no interior do Brasil fale com uma terapeuta de outro estado. Permite que um imigrante em outro país tenha atendimento no seu idioma materno. Permite que uma pessoa com mobilidade reduzida ou em tratamento médico continue sua jornada terapêutica sem precisar sair de casa. O cuidado não é mais refém da geografia. Ele se desloca junto com quem sofre. Ele se adapta. Mas talvez o aspecto mais transformador seja o da segurança emocional. Porque não basta que algo seja barato, rápido e prático. Precisa também ser seguro. E muitas vezes, a casa é o único lugar onde alguém pode se desarmar, chorar sem medo, falar sem se sentir julgado. Em ambientes onde a exposição causa retração, onde o contato físico ativa gatilhos, onde o constrangimento impede a entrega, a tela se transforma em proteção. Ela oferece uma camada de conforto que, longe de afastar, aproxima. Aproxima do sentir, aproxima do falar, aproxima da verdade. A acessibilidade, então, precisa ser pensada em múltiplas camadas. Precisa considerar o tempo real de quem vive sobrecarregado. Precisa respeitar o bolso de quem está lutando para sobreviver. Precisa acolher quem não pode ou não consegue sair de casa. Precisa entender que, às vezes, o que falta não é disposição, é oportunidade. E quando a terapia se torna acessível em todas essas dimensões, ela deixa de ser promessa distante e passa a ser realidade viva. Presente, possível. Buscar ajuda não pode depender de sorte, não pode ser privilégio, não pode ser exceção. Precisa ser parte da vida. Como comer, como dormir, como respirar. E a terapia online está mostrando que isso é possível. Está mostrando que o cuidado pode caber em telas pequenas, em orçamentos apertados, em horários curtos, em corações cansados. Está mostrando que ninguém precisa estar completamente bem para começar. Só precisa de uma chance. Num mundo saturado de conteúdo emocional, onde frases motivacionais circulam aos milhões, onde vídeos prometem curas em minutos e onde podcasts terapêuticos alcançam milhões de ouvintes, uma pergunta essencial precisa ser feita. Como usar esses recursos digitais com consciência, sem se perder na superfície do alívio rápido? A chamada autoterapia, o movimento de buscar ferramentas de cuidado emocional por conta própria, é sim válida, é nobre, é necessária, mas ela precisa ser usada com discernimento, com responsabilidade e, acima de tudo, com respeito à profundidade do que se sente, porque há dores que não se curam com likes e há traumas que não se resolvem em um vídeo de 15 minutos. A tecnologia nos entregou um arsenal incrível de apoio emocional. Temos canais no YouTube com meditações guiadas, sessões simuladas de escuta, vídeos educativos sobre ansiedade, depressão, relacionamentos, autoestima. Temos podcasts com psicólogos, psiquiatras, neurocientistas, autores e terapeutas compartilhando vivências e estratégias práticas para o dia a dia. Temos e-books, newsletters, perfis no Instagram, fóruns de apoio e aplicativos de respiração e autoconhecimento. O acesso nunca foi tão grande, mas junto com o acesso, também chegou a avalanche da superficialidade, do consumo compulsivo, da ilusão de que basta ouvir para curar. É preciso entender. Esses conteúdos são ferramentas complementares, não substitutos da terapia. Eles podem ajudar a refletir, a organizar ideias, a aliviar sintomas momentâneos, a inspirar mudanças. Mas eles não substituem o espaço terapêutico onde a escuta é direcionada para você, onde a sua história é o centro, onde há continuidade, aprofundamento, vínculo. Ouvir um podcast sobre ansiedade pode trazer clareza, sim, mas não vai substituir o trabalho de entender por que a ansiedade se manifesta em você, em qual parte da sua infância ela se enraizou, qual é o seu padrão relacional, como ela se conecta com seus medos mais profundos. E é esse mergulho que a terapia proporciona. Ao mesmo tempo, negar o valor desses conteúdos seria ingênuo. Para muitas pessoas,
Um vídeo pode ser o primeiro passo. Pode ser o sinal de que não estou sozinho, de que tem nome para o que eu sinto. Pode ser a faísca que desperta o desejo de buscar ajuda. E mais do que isso, pode ser um companheiro entre uma sessão e outra, um espaço de reconforto nos dias difíceis, uma trilha sonora de escuta enquanto o coração ainda se fortalece. Quando bem utilizados, esses recursos são um abraço digital, mas para que isso aconteça, é preciso critério. Critério significa saber escolher. Significa priorizar fontes confiáveis, profissionais formados, abordagens sérias. Significa desconfiar de quem promete curas milagrosas, de quem vende fórmulas prontas, de quem transforma sofrimento em espetáculo. Significa filtrar o conteúdo que te informa e te fortalece daquele que só te entretém ou, pior, te adoece ainda mais. E, principalmente, significa não usar esses conteúdos como desculpa para adiar o cuidado profundo. Porque por mais reconfortante que seja ouvir uma voz suave te guiando por 10 minutos, o processo real de transformação exige mais, exige presença, exige entrega, exige continuidade. Outro ponto importante é o limite do autoatendimento. Muitas pessoas em sofrimento intenso acabam se afundando no excesso de consumo terapêutico, assistem vídeos em looping, ouvem 5 podcasts por dia, leem dezenas de páginas sobre saúde mental e ainda assim se sentem mais confusas. Isso acontece porque o excesso de informação, sem elaboração, pode aumentar a ansiedade ao invés de aliviá-la, pode gerar comparações, pode alimentar a culpa de não estar conseguindo sozinho, pode reforçar a ideia de que você é o único que não está melhorando. E isso não é justo com você. Você não precisa dar conta sozinho. Você pode sim usar os recursos digitais como aliados, mas o centro do cuidado precisa ser você, não o algoritmo. Você precisa escutar o que faz sentido para a sua história, e isso só acontece quando você aprende a pausar, a digerir, a refletir com calma, a procurar ajuda real quando necessário. A autoterapia começa quando você se permite ser responsável pelo seu próprio cuidado, mas ela se aprofunda quando você entende que cuidar de si também é saber pedir ajuda. Use os vídeos, use os áudios, use os podcasts, mas use como quem planta e não como quem foge. Use como quem está construindo um caminho e não tentando tapar buracos, porque o que você sente é legítimo e merece mais do que alívio momentâneo, merece acolhimento real, merece cuidado contínuo, merece transformação. Durante boa parte da história da saúde mental, a ideia de fazer terapia esteve ligada a um recorte muito específico. Pessoas com maior poder aquisitivo, tempo disponível, nível educacional elevado e pertencentes a grandes centros urbanos. Em outras palavras, a terapia era vista como um recurso de elite, um privilégio cultural, geográfico e econômico. Isso criou uma enorme exclusão. Enquanto milhões de pessoas sofriam em silêncio, acreditando que seus problemas emocionais não eram importantes, ou que terapia não era coisa para gente como elas, outras seguiam se beneficiando de algo que deveria ser universal, o direito de ser escutado. Mas essa realidade está mudando. E está mudando porque a tecnologia permitiu o que antes era impensável: democratizar o cuidado emocional. Com a expansão da terapia online, o surgimento de plataformas acessíveis, atendimentos sociais, parcerias com ONGs, clínicas escola e projetos de saúde pública, milhares de pessoas que nunca teriam conseguido pisar em um consultório físico estão pela primeira vez sendo acolhidas, estão se ouvindo, estão se reconstruindo, estão entendendo que sofrimento não tem classe social, mas o cuidado precisa alcançar todas as classes. É impressionante o número de relatos de pessoas que viveram décadas sem nem saber o que era uma sessão de terapia, que ouviram por toda a vida que isso era coisa de gente rica, ou que problema emocional se resolve com fé e força de vontade. Pessoas que cresceram ouvindo que homem não fala dos sentimentos, ou que mulher que reclama está querendo atenção. Pessoas que só conheceram a dor como parte da rotina e que aprenderam a sobreviver caladas. Agora, através de um celular simples, de um plano de dados básico,
Elas encontram um espaço onde alguém diz: "Eu te escuto, me conta a sua história." Essa abertura representa muito mais do que uma mudança de formato. Representa uma mudança de paradigma social. A possibilidade de fazer terapia deixou de ser um símbolo de status e passou a ser uma ferramenta de cidadania emocional, de reparação histórica, de justiça subjetiva. Porque não é justo que o sofrimento da mãe solo da periferia seja tratado como drama, enquanto o sofrimento do executivo seja tratado como urgência clínica. Não é justo que o jovem negro com depressão seja rotulado como preguiçoso, enquanto o jovem branco seja diagnosticado e cuidado. O cuidado emocional precisa atravessar fronteiras, e a terapia online está abrindo essas trilhas. É claro que ainda há barreiras. O acesso à internet de qualidade ainda é um desafio em muitas regiões. O preconceito contra a saúde mental continua vivo em muitas culturas e contextos familiares. A escassez de políticas públicas nessa área é gritante, mas a boa notícia é que existe um movimento crescente de resistência e reconstrução. Psicólogos de periferia, coletivos de saúde mental, profissionais negros, indígenas, LGBTQIAPN+, mães terapeutas, terapeutas populares, comunidades terapêuticas virtuais. Todos esses agentes estão reinventando a forma de cuidar. Estão criando espaços de escuta que respeitam a dor na linguagem certa, no ritmo certo, com o olhar certo. E quando alguém que nunca teve acesso à terapia entra em contato com esse cuidado, algo poderoso acontece. A história começa a ser reescrita. Porque essa pessoa deixa de carregar sozinha um peso que não é só dela. É geracional, é social, é cultural. A terapia passa a ser o lugar onde ela pode entender de onde vem sua dor, por que repete certos padrões, por que sente como sente. E mais importante, onde ela pode descobrir que é possível viver de outro jeito, que não precisa continuar anestesiado, que não precisa seguir apenas sobrevivendo. A democratização do cuidado emocional é mais do que uma meta, é uma urgência. E cada novo paciente que encontra uma brecha nesse sistema de exclusão é uma vitória, uma luz acesa, um ciclo quebrado. Porque quando a escuta chega, onde antes só havia silêncio, a cura começa a germinar onde parecia impossível. E o mais bonito é que essas pessoas, ao se curarem, tornam-se sementes de cura para os outros. Elas levam o que receberam para suas famílias, para suas comunidades, para seus filhos, para seus pares. É por isso que a terapia precisa continuar se reinventando. Precisa continuar saindo das torres de vidro e descendo até as ruas, os becos, os interiores, os presídios, as escolas públicas, as favelas, os abrigos. E o meio digital é uma das ferramentas mais poderosas nesse processo. Porque ele não exige luxo, ele exige conexão. E quando há conexão, não só de internet, mas humana, o impossível começa a ser transformado. Uma vida de cada vez. Existe uma nova geração nascendo sob luz azul, tocando telas antes mesmo de aprender a falar, crescendo conectada, compartilhando sentimentos em tempo real e navegando pela vida com os dedos. São adolescentes e jovens adultos que vivem em um mundo veloz, fluido, hiperexposto, mas que, ao contrário do que muitos pensam, também estão profundamente feridos. E é justamente por isso que eles estão criando um novo jeito de se cuidar. Um jeito digital, direto, emocionalmente acessível. Um jeito que tem feito da terapia online não uma alternativa, mas o caminho mais natural de acolhimento para essa geração. Para muitos jovens, a ideia de conversar por vídeo, por áudio, por mensagem, ou até mesmo por plataformas assíncronas, não é estranha. É confortável. Não há formalidade. Não há deslocamento. Não há o constrangimento da espera em um consultório. Para quem nasceu no ambiente digital, a escuta online se apresenta como algo fluido, orgânico, compatível com o seu modo de existir. Isso não significa que as dores sejam leves, muito pelo contrário. O que essa geração sente é pesado, profundo, urgente, mas a forma de acessar o cuidado precisa dialogar com seu ritmo, com sua linguagem, com seus códigos afetivos. E o sofrimento dessa geração não é menor, ele é apenas diferente.
Estamos falando de adolescentes expostos à comparação constante nas redes, de jovens que crescem sob a pressão do sucesso imediato, da autocobrança estética, do medo de errar publicamente. Estamos falando de pessoas que lidam com solidão mesmo em meio a milhares de seguidores, que enfrentam crises de identidade em um mundo saturado de opiniões, que vivem exaustão mental antes dos 20 anos. A saúde mental nunca foi tão falada e, ao mesmo tempo, nunca foi tão desafiadora para os jovens. É por isso que a terapia online tem sido, para muitos, a primeira porta de acesso ao autoconhecimento. Um espaço onde podem falar a sua língua, onde não precisam se explicar demais. Onde o terapeuta entende que os sintomas aparecem em forma de mensagens não respondidas, sumiços digitais, explosões nos stories, crises silenciosas em timelines aparentemente perfeitas. Um espaço onde podem chorar sem julgamento, expressar contradições, lidar com o caos interno que nem sempre encontram palavras para nomear. E o mais bonito, onde pela primeira vez sentem que têm o direito de cuidar de si, mesmo sendo tão novos. Esse movimento também revela algo poderoso. A geração mais jovem está quebrando tabus que paralisaram seus pais e avós. Enquanto as gerações anteriores aprenderam a esconder a dor, esses jovens estão aprendendo a falar dela. Enquanto seus antecessores guardavam silêncio por vergonha, eles estão aprendendo a buscar ajuda com coragem. Mesmo em meio a tantas crises, há ali uma semente de transformação. Porque ao se escutarem, eles estão reconfigurando o futuro emocional da humanidade. Estão dizendo, eu não preciso esperar quebrar para me cuidar. Eu posso começar agora. Claro, ainda há muito o que caminhar. Ainda há jovens sem acesso, sem suporte familiar, sem recursos básicos. Mas há também redes de apoio crescendo, coletivos nascendo, espaços terapêuticos digitais sendo multiplicados. E tudo isso aponta para uma direção esperançosa. A terapia deixou de ser um espaço distante, adulto, elitizado, e passou a ser parte do cotidiano afetivo de uma geração que sabe que sentir é tão importante quanto saber. Cabe aos profissionais da saúde mental aprender a dialogar com essa geração. Cabe ao mundo escutá-los sem diminuir suas dores. Cabe a nós compreender que não se trata de fraqueza, mas de consciência, de sensibilidade, de um pedido de escuta que vem não gritado, mas digitado, não num divã clássico, mas através de um fone de ouvido, no quarto escuro, com uma câmera ligada e um coração que pulsa dizendo, eu quero ser escutado. E isso muda tudo. Existem palavras que carregam peso, não por causa do som, mas por causa do que significam. Eu preciso de ajuda é uma dessas frases. Curta, simples, clara, mas que parece travar na garganta de tanta gente. Dizer isso exige algo que poucos de nós fomos ensinados a oferecer. Vulnerabilidade, humildade emocional, reconhecimento da própria dor. E é por isso que, mesmo vivendo um colapso por dentro, muitas pessoas seguem sorrindo, trabalhando, produzindo, fingindo. Seguem dizendo, está tudo bem, enquanto afundam lentamente. Porque entre sentir a dor e pedir ajuda, existe um muro construído com culpa, medo, orgulho, vergonha e silêncio. Muitas dessas barreiras são aprendidas. Crescemos ouvindo que sofrimento é sinal de fraqueza, que quem reclama é ingrato, que a vida é difícil mesmo e ponto, que chorar é perda de tempo, que terapia é coisa de quem não tem o que fazer. Essas ideias, repetidas ao longo de gerações, viram vozes internas que nos sabotam. Você está exagerando. Isso não é nada. Vai passar. E o problema é que enquanto tentamos convencer a mente de que está tudo sob controle, o corpo vai acumulando sintomas. A alma vai se retraindo. A existência vai perdendo cor. E ainda assim muitos seguem dizendo, eu dou conta, mesmo quando tudo dentro está pedindo socorro. Outro fator que dificulta esse pedido é o medo do julgamento. Medo de ser visto como fraco, instável, problemático. Medo de decepcionar os outros. Medo de que as pessoas se afastem ao descobrir que você não é tão forte quanto parece. Isso é especialmente comum em quem sempre ocupou o lugar de coluna da família, de amigo que ajuda todo mundo, de profissional que segura tudo. Para essas pessoas, admitir que precisa de ajuda
parece trair uma imagem construída com esforço. Mas o que elas ainda não entenderam é que pedir ajuda não destrói a força, revela uma força mais profunda, a de ser verdadeiro. Há também a barreira do orgulho. A crença de que dar conta sozinho é sinal de mérito, de inteligência, de maturidade. Mas há uma diferença enorme entre autonomia e isolamento. Ser autônomo é saber escolher. Ser isolado é não conseguir mais pedir. E quando o orgulho vira obstáculo para o cuidado, ele deixa de ser virtude e passa a ser armadura. Uma armadura que pesa, que sufoca, que impede o toque, o acolhimento, a escuta. Uma armadura que mantém a dor presa dentro de um corpo que só queria poder respirar em paz. E há ainda a vergonha de sentir o que se sente. A vergonha de ter sido ferido, abandonado, traído, abusado, demitido, humilhado. A vergonha de não estar no controle. Mas é justamente na terapia que a vergonha pode ser curada, porque a escuta terapêutica é o espaço onde você não precisa se justificar para existir. Onde tudo o que você é, inclusive o que você esconde, tem lugar, tem valor, tem significado. E quando isso é vivido com profundidade, algo começa a mudar. O medo se transforma em coragem. O silêncio se transforma em palavra. O colapso se transforma em início. Dizer "eu preciso de ajuda" é um dos atos mais corajosos da vida, porque ele abre caminho para o novo. Ele tira a dor do escuro. Ele rompe a bolha da solidão. Ele destrava a ponte entre você e o cuidado que você merece. Não precisa ser dito em voz alta. Pode ser escrito, pode ser um clique, pode ser uma mensagem curta. Você pode me ouvir? E isso já basta, porque a ajuda não exige espetáculo. Ela só precisa de abertura, de um gesto, de um sim. Se você sente que precisa, mas ainda não conseguiu pedir, saiba. Você não está sozinho. Milhares de pessoas estão travando essa mesma batalha invisível todos os dias, mas cada uma que ousa atravessar essa barreira está abrindo caminho para outras. Está dizendo ao mundo que é possível ser forte com lágrimas, que é possível pedir ajuda com dignidade, que é possível viver com mais verdade, e você pode ser uma delas, não porque você falhou, mas porque você escolheu se cuidar. E isso muda tudo. Se há algo que esse tempo nos ensinou, é que a dor não espera o momento ideal. A dor não pergunta se você tem tempo, dinheiro ou estrutura emocional. Ela simplesmente chega, às vezes sutil, às vezes avassaladora. E quando ela chega, tudo o que um ser humano precisa, antes de conselhos, antes de soluções, antes de explicações, é ser escutado. Escutado com atenção, com presença, com verdade. Escutado de um jeito que o faça sentir que sua existência importa. E é por isso que a terapia online não é apenas uma tendência. Ela é uma resposta viva, humana, sensível à urgência de um mundo que adoece em silêncio. Você pode não estar pronto, pode não saber por onde começar, pode ter vergonha de dizer o que sente, pode achar que vai travar, que vai se emocionar, que não vai conseguir explicar. Mas tudo isso é parte do processo. A terapia, seja online ou presencial, não exige perfeição. Ela não pede que você esteja inteiro. Ela só pede que você esteja, que você se apresente com sua verdade mesmo que quebrada, porque é a partir dessa verdade que a cura começa. E se você ainda hesita porque acha que a tela cria distância, eu te digo, a tela não impede o encontro. Ela permite, ela protege, ela acolhe, ela oferece o silêncio necessário, a liberdade para falar do que nunca foi dito, a chance de construir vínculos sem a pressão do ambiente físico. E nesse espaço digital feito de pixels e voz, milhares de vidas estão sendo cuidadas, milhares de histórias estão sendo reescritas, milhares de pessoas estão pela primeira vez se olhando com compaixão, se escutando com coragem, se respeitando com profundidade. Você não precisa justificar sua dor para merecer cuidado. Você não precisa de um diagnóstico para ser acolhido. Você não precisa estar no limite para começar. Você precisa apenas se permitir ser humano, se permitir sentir, se permitir buscar ajuda antes que a dor vire colapso. E se essa ajuda chega pela tela, que seja, porque o que importa não é o meio, é o vínculo.
é a escuta. É o afeto que atravessa a distância e toca onde ninguém mais tocou. A terapia online é o espaço onde você pode existir com tudo o que é, onde não há certo ou errado, onde não há julgamento, onde a única regra é o respeito. E talvez, pela primeira vez, você perceba que há lugar para você no mundo. Um lugar seguro, um lugar onde suas perguntas podem existir sem pressa de respostas, onde seus silêncios são ouvidos, onde sua história tem valor. Você merece ser ouvido, mesmo que seja por uma tela, mesmo que sua voz saia trêmula, mesmo que tudo em você ainda duvide, porque dentro do processo terapêutico, não importa como você chega, importa que você chegue. E ao chegar, você descobrirá que não está sozinho, que nunca esteve, que sempre houve em algum lugar alguém preparado para escutar, alguém que não vai te consertar, mas vai caminhar com você enquanto você se reconstrói. Esse é o começo de uma nova jornada, uma jornada de reconexão, de cuidado, de verdade. E essa jornada começa quando você decide não desistir de si.